45 Mi Post-Apocalyptic Shelter Capítulo 173 Correndo em uma noite de neve. A autoridade dos que. Autor, Kati Tradutor, Endless Fantasy Translation Editor, Endless Fantasy Translation. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor, confira o site, link na descrição. Feliz minha bunda, droga. Ouvindo o prompt de notificação do painel do jogo, Sumo quase nem estava pensando racionalmente quando se virou e se levantou. Ele vestiu suas roupas e saiu correndo imediatamente. Esse jogo de merda. Você não disse que dessa vez foi a vez de quem tinha 17 anos? Minha irmã tem 16 anos e você a deixou entrar. Sumo pegou o ponteiro e rapidamente delineou a imagem de sua irmã mentalmente enquanto desabafava sua raiva interior o xingando. Ela tinha cabelo comprido, rabo de cavalo, geralmente usava um uniforme escolar azul escuro, tinha uma covinha rasa quando sorria e adorava comer bolo. Vendo que o slot de informações havia sido preenchido em 2/3 enquanto ele relembrava suas memórias, Sumo rapidamente continuou a inserir mais informações no ponteiro. Sua irmã tinha atualmente 16 anos e seu aniversário era no dia 23 do 12º mês lunar. O 23º dia do 12º mês lunar? Aniversário? Foda-se. Ela tem 17 anos depois da meia-noite. Qual é a base dessa regra? Pensando em seu aniversário e vendo os lotes de informações sendo preenchido, Sumo finalmente entendeu a origem de suas palpitações cardíacas durante o dia. Meia-noite era quando a nevasca era mais forte, e qualquer um pego do lado de fora teria sua temperatura corporal caindo a um número inimaginável. Nesse tipo de clima, se a pessoa não tivesse roupas grossas e algum tipo de abrigo, provavelmente não duraria nem 5 minutos. Enquanto a seta do ponteiro estava girando, Sumo rapidamente entrou no painel de amigos, encontrou o avatar de Sushan e clicou em adicionar. Alguns pontos foram deduzidos, mas, no segundo seguinte, Sumo não pôde deixar de rugir novamente. Adicionar um amigo ainda requer pontos e eu não posso pagar por ela. Porque eu iria querer esse tipo de jogo de lixo? Quero fazer uma reclamação. Quero fazer um relatório. Eu não estou jogando mais. Maldito. O painel verde do jogo parecia nojento para Sumo neste momento. Para não ver e não ser incomodado, Sumo simplesmente fechou o painel do jogo e rapidamente encheu o espaço de armazenamento com suprimentos. No espaço de 3 metros cúbicos, ele limpou todos os itens diversos, sem deixar nada dentro. Todos os 5 rifles carregados foram trazidos e as 2 metralhadoras com cintos de munição foram colocadas no depósito. 60 explosivos, todas as balas, 10 garrafas cheias de água de energia psíquica, bem como as panquecas, foram trazidas. Antes que Sumo os transferisse completamente para o espaço de armazenamento, a seta do ponteiro finalmente parou de se mover, revelando uma direção e um número precisos. Só de olhar para ele, Sumo sentiu-se tonto e quase caiu no chão. 73 quilômetros a noroeste. De acordo com seus cálculos aproximados, este local pode não estar nem a 2 quilômetros do Castelo Kobold. Pode até estar ao lado do Castelo Kobold. Palpitações imparáveis do coração apareceram novamente com o pulsar frenético de sua pálpebra direita. Sumo aumentou seu passo, mordendo o lábio enquanto corria diretamente para o portão da garagem. Neste momento, o guincho resistiu a uma forte força que nunca havia sentido antes, e foi quase instantaneamente girado para sua rotação máxima. Ufa! Oxi! A violenta tempestade, acompanhada pela neve no céu, invadiu a garagem como uma chuva de balas. Depois de dar apenas 2 passos, o coração de Sumo gelou. Nesse tipo de clima, levaria pelo menos 6 horas para ele chegar ao Castelo Kobold andando. Número. Amaldiçoado mais uma vez em seu dialeto nativo enquanto observava a tempestade lá fora, Sumo cobriu a cabeça e voltou para o tigre de terra. Ele bateu à porta do carro, pisou fundo no acelerador e saiu correndo. Se isso funcionaria ou não, ele ainda teria que tentar. Se o carro tivesse sumido, ele poderia reconstruí-lo. Se sua irmã se foi, ela se foi para sempre. Kobolds, droga.
Desta vez devo matar todos vocês. Suprimindo sua raiva, o tigre de terra avançou para o gelo e a neve. Quase meio em pé, assim que Sumo saiu do portão da garagem, um vento violento soprou. Juntamente com a neve gelada, capotou o carro. Felizmente, ele estava usando o cinto de segurança. Caso contrário, se o carro capotasse, ele ficaria mutilado ou morto. Sumo tentou sair do carro. Observando o tigre de terra rolar para o chão, Sumo, como um louco, convocou diretamente todas as suas forças e teimosamente empurrou o carro contra a tempestade, tentando virá-lo para cima. No entanto, diante da força de tal desastre natural e tempestade, a força humana era insignificante. Antes que Sumo pudesse lutar por muito tempo, outra rajada de vento chegou. Na superfície lisa da neve, o tigre de terra, como um grande brinquedo, foi levado pelo vento e caiu para longe. Droga, volte! Teimosamente puxando a extremidade traseira do tigre de terra com as mãos, Sumo tentou manter o tigre de terra no chão. No entanto, como poderia a força humana conquistar o céu? Depois de ser conduzido por 40 a 50 metros, Sumo soltou suas mãos e observou o tigre de terra continuar a ser jogado para longe deitado indefeso no chão. Em tais condições climáticas, um veículo não seria capaz de viajar. O único vislumbre de esperança era se o Eartiger pudesse ser atualizado para o snowmobile, um veículo com rodas sobre esteiras. No entanto, depois de abrir o painel de atualização para uma rápida olhada, Sumo ficou atordoado. Levaria dezenas de milhares de pontos para transformá-lo em um snowmobile. Mesmo que fosse um veículo todo-terreno sobre lagartas, tinha de estar equipado com um sistema de tração dianteira. As rodas motrizes, a roda de estrada, o indutor e as rodas de apoio formariam uma coroa flexível. Mesmo o mais barato exigia 6.700 pontos. Apenas 700 pontos de distância. É a vontade de Deus? Não havia um traço de luz em meio a esta noite escura de neve, e a direção da seta no ponteiro ainda apontava teimosamente na direção do Castelo Kobold. Vendo o número mudar de 73 para 74, os olhos de Sumo escureceram e, ao mesmo tempo, havia outra esperança em seu coração. Minha irmã não está morta, ela provavelmente foi capturada pelos kobolds. Contanto que eu não morra, chegarei lá e poderei resgatá-la. Vendo a direção inalterada no ponteiro e o número que desapareceu repentinamente, Sumo se levantou e avançou com força a passo contra a tempestade. A cada segundo do caminho, Sumo cerrava os dentes e lutava contra a terrível força do vento e da neve. Toda vez que ele caía, Sumo se apoiava no chão com as duas mãos e se levantava com os dentes cerrados. Diante desse desastre natural, o status de Sumo como o primeiro do mundo parecia extremamente insignificante. Persevere, Sumo, você consegue. Você deve fazer isso. Vendo a encosta nevada do abrigo do mar profundo aparecer em sua visão, a visão de Sumo de repente escureceu quando ele acidentalmente escorregou para o chão. Sua força física estava se esgotando rapidamente. O frio estava tirando o calor de seu corpo rapidamente. Mesmo a função de aquecimento do uniforme de combate não foi suficiente para suportar o frio terrível causado pelas violentas condições climáticas. Sistema, me dê ferramentas para criar coisas que possam viajar rápido neste tipo de clima, mesmo que todos os meus pontos sejam gastos. Quero chegar lá rapidamente. Convocando o sistema e olhando as opções oferecidas pelo sistema, mesmo com 6.000 pontos de sobrevivência, Sumo só conseguiu balançar a cabeça em desespero e tremer. Trenó. Com este vento e clima, como ele poderia seguir em frente? Bicicletas de trenó. A mais barata custa 8.000 pontos de sobrevivência. Ele estava com menos de 2.000 pontos. Oreo. Assim como Sumo estava deitado no chão olhando para as opções fornecidas pelo sistema, o rosto de um cachorro peludo apareceu na frente de Sumo. Ao mesmo tempo, Oreo segurou duas coisas muito familiares em sua boca. Isto é, a corda de cânhamo e um scate. A fina corda de cânhamo havia sido puxada para fora da neve e o scate laranja estava preso na boca de Oreo.
embora fosse inevitável que um pouco de sua saliva tivesse pingado nele. Quer dizer que pode me levar até lá? Vendo Oreo acenando com a cabeça, Sumo virou-se e sentou-se com um olhar surpreso no rosto. Depois da meia-noite, ele não sabia o que Oreo tinha visto ter ficado se contorcendo no chão. Ansioso para ir embora, Sumo não se importava com Oreo brincando no abrigo. Vendo a aparência de Oreo neste momento, Sumo rapidamente fixou os olhos no SCAT, e seu painel de propriedades apareceu. SCAT, descrição, um SCAT comum sem nenhum recurso especial, direção da primeira atualização, snowboard. Com melhores ângulos de encadernação, suavidade e composição do material. Pode transportar 2 pessoas e possui um mecanismo de travamento científico projetado para garantir que os usuários não sejam afetados por sua velocidade e caiam do SCAT muito rapidamente. Pontos de sobrevivência necessários, 440, segunda direção de atualização, overboard. Usa pressão de ar e tecnologia de deslizamento para controlar o fluxo de ar e gerar sustentação. Aumenta muito o material do SCAT e melhora muito a qualidade do SCAT. Pontos de sobrevivência necessários, 8.859, comentário. Quem não gostaria de um SCAT verde mágico? Vendo as 2 direções de atualização fornecidas pelo sistema, ele não hesitou e selecionou a primeira opção e rapidamente amarrou a ponta da corda de cânhamo em um nó e colocou em volta do pescoço de Oreo. Com a conclusão do despertar de Oreo durante seu período de crescimento, seu tamanho corporal agora era semelhante ao de um husky adulto na Terra. Músculos fortes, juntamente com suprimentos de água de energia psíquica suficientes. Com eles seriam capazes de fazer uma viagem de longa distância com esse tipo de clima. Oreo, obrigado. Tocando a cabeça de Oreo e observando sua aparência atrevida, Sumo subiu no snowboard e amarrou a outra ponta da corda de cânhamo em volta da cintura. O SCAT pode ser descrito como o pioneiro dos esportes radicais. Muitos esportes radicais foram derivados do SCAT. Subindo no SCAT pela primeira vez, até mesmo Sumo não pôde deixar de apertar a corda com força entre as mãos, orando pela bênção de Deus. Infelizmente, antes de Sumo orar a Buda, Oreo ergueu a cabeça para o céu e soltou um uivo severo pela primeira vez. Au! Sob a noite de neve, a tempestade ainda estava forte. Sumo viu a marca do floco de neve na cabeça de Oreo de repente se iluminar. Como se estivesse reunindo poder entre o céu e a terra. Os flocos de neve não estavam caindo no Oreo, mas eram sugados magicamente pelo Oreo. Meio metro. 1 metro. 2 metros. A forma do corpo de Oreo era como um balão inflado enquanto ela continuava a absorver os flocos de neve. Em um piscar de olhos, ela se transformou de um comprimento de cerca de 80 centímetros em um lobo gigante de 3 metros de comprimento. Seus fortes músculos da coxa e a cabeça de cachorro gigante que era quase do tamanho de uma pessoa inteira não faziam segredo de quanto poder aterrorizante ela explodiria. Oreo, de pé na parte de trás, até as palmas das mãos de Sumo ficaram suadas enquanto ele observava Oreo. No entanto, no segundo seguinte, Oreo se virou para revelar sua icônica expressão atrevida. Sumo riu e o medo do desconhecido em seu coração foi eliminado. O universo era incerto e o céu era infinito. O poder de Oreo foi suficiente para atravessar a barreira tempestuosa e desafiar o destino. Apertando a corda em volta de seu corpo novamente, Sumo abaixou seu corpo e segurou o ponteiro em uma das mãos. Diante do desconhecido, Sumo gritou, vá! Nosso destino é o Castelo Kobold. Quando sua voz sumiu, Oreo virou a cabeça. Os olhos firmes enquanto suas 2 coxas robustas empurravam diretamente contra a neve, enquanto eles partiam. No campo nevado escuro, uma pessoa e um cachorro pareciam ter se transformado em um raio preto e branco, galopando a uma velocidade não inferior a 60 km por hora. Mi Post-Apocalyptic Shelter capítulo 174, pedindo ajuda na véspera da batalha. Depois de crescer, Oreo tornou-se uma excelente barreira contra o vento, especialmente devido às vantagens trazidas por seu gracioso e aerodinâmico físico animal. Mesmo a tempestade não afetou nem um pouco a velocidade de Oreo.
Pelo contrário, Oreu parecia ser capaz de cavalgar com forte vento leste para aumentar ainda mais seu ritmo, quase subindo enquanto dava passos gigantes. Escondido atrás de Oreu, o corpo de Sumo estava meio dobrado enquanto ele tentava o seu melhor para permanecer dentro do turbilhão que Oreu havia criado e manter seu equilíbrio. Foi a primeira vez que ele praticou snowboard. Mesmo que suas duas pernas estivessem rígidas, Sumo só poderia fortalecer sua determinação e fazer o possível para se segurar. Se ele enfrentasse diretamente a resistência do ar que se aproxima com seu próprio corpo físico, enquanto viajava a uma velocidade de até 60 km por hora, nem é preciso dizer que, se eles batessem em um obstáculo, não haveria outro fim para seu frágil corpo humano além de uma morte sangrenta e horrível. Oreu, estou contando com você. A bênção do gelo e da neve permitiu que Oreu possuísse uma quantidade irracional de condicionamento físico neste clima terrível, que também serviu como sua tábua de salvação final. Com Oreu puxando-o por mais uma ladeira alta, o coração de Sumo se encheu de emoção ao observar o cenário ao seu redor se tornar cada vez mais familiar, mas ele não ousou fazer um som para não afetar a corrida e a concentração de Oreu. Neste ponto, a mina de salitre já havia sido enterrada sob a forte neve, com apenas uma pequena parte de sua alta encosta revelada e exposta ao céu. Chamando Oreu para parar, Sumo pegou o ponteiro. Depois de confirmar a direção, ele apontou para frente e o homem e o cachorro saíram mais uma vez. A direção em que sua irmãzinha estava localizada permaneceu inalterada, apontando diretamente para a direção do Castelo Kobold. Com base em sua estimativa da distância, aconteceu de estar a menos de 1 quilômetro do Castelo Kobold. Seu coração estava cheio de ansiedade, mas, felizmente, a velocidade do Oreu hoje foi um pouco mais rápida que a do Artiger. No momento em que chegaram à área que foi indicada pela primeira vez pelo ponteiro, Sumo pôde ver o Castelo Kobold bem iluminado à distância. Não muito longe disso, havia algum terreno afundado. Somos mesmo uma família, afinal. Como esperado, a irmã também escolheu a opção de abrigo subterrâneo. A localização do abrigo estava bem diante de seus olhos e, vendo que estava tão perto que até mesmo os kobolds na torre poderiam notar, Sumo rapidamente desamarrou a prancha de snowboard em seus pés, bem como as cordas em seu corpo antes de correr rapidamente. Ao longe, as portas do abrigo subterrâneo abriam e fechavam, como se houvesse alguém lá dentro que observasse a situação do lado de fora de vez em quando. Infelizmente, antes mesmo que Sumo pudesse se empolgar, ele viu a porta de madeira do abrigo subterrâneo abrindo e fechando descontroladamente na direção das rajadas de vento, como se fosse uma porta automática. Além disso, havia duas fileiras de pegadas na frente da porta. Eram as pegadas dos kobolds. Fala no diabo. Depois de tantos dias, Sumo não havia recorrido a palavrões, mesmo quando lhe faltava comida e roupas, mas, neste momento, ele perdeu completamente todo o controle. O que restou foram sentimentos cheios de raiva. Com uma pitada de apreensão, Sumo deu passos rápidos e correu direto para o abrigo subterrâneo. Com certeza, ele viu muita neve distribuída uniformemente no abrigo junto com algumas pegadas que não haviam derretido. As pegadas dos kobolds. Provavelmente são 3, e provavelmente são guerreiros kobold. As paredes de madeira e o piso do abrigo ainda estão intactos e não há vestígios de luta. Ele se deitou no chão. Tirando a máscara, Sumo farejou cautelosamente a área ao redor das pegadas. Não há sangue fresco no chão, nem cheiro de sangue. É muito provável que depois de encontrar os kobolds, Cis imediatamente optou por não resistir e foi sequestrada silenciosamente. Tirando o ponteiro, ele tentou redefinir a entrada, mas o mesmo prompt apareceu abruptamente no ponteiro, anunciando que só poderia ser usado novamente em 24 horas. Quando Sumo se virou, a flecha ainda apontava teimosamente na direção do Castelo Kobold, apenas sem indicador de distância. Irmã está definitivamente no Castelo Kobold, mas eu simplesmente não sei em que tipo de condição ela está agora. Observando o clima e o fato de que ainda havia kobolds patrulhando o castelo,
O olhar de Sumo tornou-se distante. Ele convocou o painel do jogo imediatamente. Nesse ponto, mesmo que fosse uma nevasca, só restava um caminho se ele quisesse salvá-la. Lute para entrar. Somente fazendo os kobolds entrarem em pânico ele teria a habilidade de atacar o castelo e salvá-la. Quanto aos candidatos à missão de resgate, basicamente não havia dúvidas em sua mente. Sumo viu a imagem de Zong Kringsu em sua lista de amigos, bem como o traço de heroísmo em seus traços delicados. Como eles já eram bons amigos, Sumo imediatamente fez a ligação. Ouvindo o bip do tom de descagem e parado no abrigo de sua irmãzinha, o coração de Sumo começou a se acalmar. Não houve briga, o que significa que Cis entendeu totalmente a situação atual. Não há escassez de comida no Castelo Kobold, e há uma grande chance de que eles não matem pessoas apenas por comida. Dada a nossa experiência anterior de cooperação, poderei abrir caminho desde que seja antes do amanhecer. Não é um problema. Agora, tudo o que eu preciso é de uma equipe. Uma equipe boa o suficiente para invadir nosso caminho, não importa o custo. O olhar de Sumo transmitia ondas de intenção de matar. Nesse momento, mesmo que tivesse que usar o abrigo subterrâneo como símbolo de troca, Sumo não hesitaria em fazê-lo. Muito menos usar suprimentos para contratar uma equipe para invadir o Castelo Kobold. Já era cerca de 1 hora da manhã. Sob o ataque da nevasca, o abrigo no oeste provavelmente também estava lutando contra o desastre. No entanto, apenas alguns segundos depois, Zong Kringsu atendeu o telefone. Eu preciso de sua ajuda. Eu devo a você, eu devo minha vida a você. Que ajuda? Entre no Castelo Kobold e salve minha irmã. Após um breve silêncio, ele ouviu a resposta afirmativa de Zong Kringsu e Sumo ficou muito feliz. Depois de dizer que iria procurá-los, desligou o telefone. Nesse tipo de clima, até mesmo Sumo pensou que eles teriam sorte se escapassem com vida se atacassem o Castelo Kobold. Aos olhos de outras pessoas, provavelmente não haveria sobreviventes. No entanto, neste exato momento, recuar não era mais uma opção. Somente entrando no castelo o mais rápido possível ele poderia garantir a sobrevivência de sua irmãzinha. Oreu, você pode esperar? Ele alimentou Oreu com uma garrafa inteira de água de energia psíquica e viu Oreu acenar sem hesitar. Mais uma vez, Sumo pulou em seu snowboard e prendeu a corda de cânhamo em volta dele. Eles conheciam o caminho para o abrigo no oeste, pois ele já havia levado o tigre de terra para lá antes. Havia muito poucos obstáculos, e mesmo dentro das grandes planícies, Oreu claramente se lembrava do caminho até lá. Nesse dia de neve, o homem e o cachorro partiram mais uma vez para mais uma longa jornada, em direção ao abrigo no oeste. Essa estrada de 50 quilômetros era muito mais fácil de percorrer em comparação com a bacia. Sem obstáculos nas grandes planícies, a velocidade de Oreu aumentou para outro nível. Eles atingiram a velocidade assustadora de 80 quilômetros por hora. Mesmo se ele estivesse dirigindo e atingir, Sumo não teria confiança para manter essa velocidade por longos períodos. No entanto, Oreu era diferente. Como se sentisse a ansiedade de Sumo, Oreu continuou acelerando até atingir a velocidade de 90 km por hora antes de manter essa velocidade de cruzeiro. Nem mesmo 20 minutos depois, Sumo viu o abrigo claramente pela primeira vez. Embora tivesse paredes de barro simples semelhantes para resistir ao impacto da tempestade, ao contrário do abrigo de Feng Menjiu, este abrigo foi cavado cerca de 1 metro de profundidade no solo. A fundação era muito profunda, sendo apenas o telhado considerado acima do solo. Ao mesmo tempo, pela simples entrada do acampamento, Sumo viu as 3 tochas que estavam em frente ao abrigo, parecendo que poderiam ser apagadas pelo vento a qualquer momento. Sob a luz das tochas, ele podia ver as pessoas que havia resgatado anteriormente, os homens de Shen Shen, junto com Zong Kringsu, bem como a mulher grávida que estava segurando seu filho naquela época. Havia mais de 20 pessoas paradas em frente ao acampamento do abrigo sob a tempestade. Vendo Oreu correndo em alta velocidade, uma expressão de medo estava gravada em seus rostos.
Um lobo gigante de 3 metros de comprimento era algo que nunca havia sido visto ou ouvido falar, mesmo na Terra. Zong Kringsu pensou que Suma estaria dirigindo o tigre de terra. Ao ver Oreo, ela não pôde deixar de dar meio passo para trás. O par de animais selvagens e humanos cruzando as planícies criou uma imagem extremamente impactante. Quando Oreo se aproximou deles, Sumo se preparou para desfazer as amarras em seus pés para passar por cima e convidar esse grupo de pessoas para se juntar à equipe, oferecendo-lhes alguns benefícios. Para sua surpresa, o grupo de pessoas se apresentou primeiro. Apresse-se, todo-poderoso Su, salvar uma vida é a prioridade. Irmão Su, você salvou minha vida. É meu dever ajudá-lo a lidar com os kobolds. Irmão Sumo, você não precisa dizer nada. Todos nós sabemos que você é uma boa pessoa. Quando chegamos ao terreno baldio, o que queríamos era trabalhar juntos. Então apenas nos dermos e definitivamente abriremos o caminho. Cada um dos refugiados foi sincero. Seus rostos eram magros e, sob o céu frio da noite, eles usavam as jaquetas de algodão surradas que Sumo lhes dera anteriormente, seus rostos cheios de emoção. Em particular, havia um fazendeiro na casa dos 40 anos que segurava um machado de pedra com uma expressão apaixonada no rosto. Era como se ele tivesse toda a intenção de atacar o castelo kobold sem medo, armado apenas com aquele machado. Olhando para esse grupo de pessoas, Sumo ficou de pé em sua prancha de snowboard enquanto seus olhos começavam a umedecer sob a máscara. Suas emoções estavam fluindo em ondas. Os desastres eram implacáveis, mas havia bondade na humanidade. Ele não esperava que as sementes que plantou no passado frutificariam dessa maneira. Vamos, Sumo. Salvar uma vida é a prioridade. Depois de ver que Oreo não estava fazendo nenhum movimento, Zong Kringsu também se aproximou e deu um tapinha no ombro de Sumo, sinalizando para ele se apressar e partir. Cada segundo contado ao salvar vidas. Apesar da tempestade tumultuada, vendo a moral e o espírito de luta nos rostos simples de tantos refugiados, Sumo não pôde deixar de sentir uma onda de emoção. Ele soltou um grito alto. Irmãos, Zong Kringsu e eu iremos primeiro, então eu farei Oreo voltar e pegar o resto de vocês. Vamos esperar até que todos estejam no lugar antes de agirmos. Quanto às armas. Depois de falar, Sumo olhou para as pessoas que acreditavam tanto nele e decidiu não esconder nada. Ele simplesmente puxou os 4 rifles e uma metralhadora que tinha consigo e os colocou no chão. Ignorando suas expressões chocadas, ele levantou a voz e disse: temos armas e munições. Siga-me hoje, e não importa quem mate os kobolds mais tarde, não vou pegar nenhum dos baús de tesouro que eles derrubarem. Além disso, temos explosivos. Hoje, vamos deixá-los saber como é a ira e a fúria humana. Quando suas palavras caíram, alguma esperança de repente se misturou ao que originalmente era apenas bravata de sangue quente, e a atmosfera tornou-se ainda mais explosiva. Todos os refugiados estavam de pé agora, incluindo as mulheres. Eles olharam para os fuzis no chão e começaram a examiná-los, com os olhos cheios de curiosidade. Os jovens Washianos nunca faltaram coragem e confiança. Seguindo o exemplo de Shen Shen, eles pegaram os rifles e a metralhadora. A entrada do acampamento do abrigo explodiu repentinamente com alegria e espírito sem precedentes. Instruindo Zong Kringsu a ficar atrás dele no snowboard, ele amarrou a corda de cânhamo em seu corpo corretamente. As 2 pernas de Oreo chutaram o chão e, de repente, começaram a correr loucamente para longe. Correndo pelas planícies durante tal desastre, Suma experimentou esperança absoluta para o futuro pela primeira vez. Foi exatamente como afirmaram os jovens do Movimento 4 de Maio, T/N, um movimento anti-imperialista, cultural e político chinês que surgiu dos protestos estudantis em Pequim em 4 de maio de 1919. Ninguém pode controlar o futuro, mas eu posso, porque os jovens são o futuro. Ninguém pode ser jovem para sempre, mas eu posso, porque corações jovens permanecerão jovens para sempre. A juventude não era sobre acreditar no destino, a juventude era sobre acreditar em si mesmo. Não se tratava de acreditar no sucesso, mas de acreditar que você não seria derrotado.
Era assim que a juventude deveria ser, e era assim que a juventude sempre fora. Em frente ao abrigo, um grupo de jovens se reuniu. A partir deste momento, o protótipo de uma equipe que estava destinada a ficar gravada na história do deserto foi nascer. Me Post-Apocalyptic Shelter capítulo 175, Canhão sem coração, limpando a névoa, segure-se em mim com força e não caia. Instruindo Zong Kringsu a segurar sua cintura com força, os dois dobraram seus corpos ao mesmo tempo. Permanecendo dentro do turbilhão de Oreu, eles deslizaram rapidamente sobre o solo nevado. Testemunhando a terrível resistência de um husky e o fato de que Oreu ganhou a bênção do gelo e da neve, Sumo se alegrou com o fato de que o primeiro animal de estimação que recebeu foi um husky e não outra criatura. Apenas um husky seria capaz de exibir um poder tão assustador em meio a uma nevasca, uma fresta de esperança diante de um terrível desastre. Mais tarde, vamos invadir a frente. Pegue algumas pessoas e pense em uma maneira de usar nosso método anterior para abrir um túnel e salvá-la. O nome da minha irmãzinha é Sushan. Eu estou contando com você. Atingido pelos fortes ventos, Sumo abriu a boca com dificuldade para se comunicar com Zong Kringsu atrás dele. Sentindo Zong Kringsu acenar com firmeza, o pânico no coração de Sumo diminuiu. Ao mesmo tempo, ele começou a multitarefa, pensando em como lutar para entrar no castelo Kobold. Usar armas convencionais para atacar diretamente não era obviamente possível. Mesmo com armas de fogo, seria extremamente difícil romper as grossas paredes de pedra do castelo Kobold, sem falar que havia uma enorme disparidade no número de pessoas em cada um de seus lados. A única vantagem que tenho são meus explosivos. Tenho 60 pacotes de explosivos. Usando estes, devo forçá-los a ter uma batalha decisiva. Havia mais de 1000 kobolds, talvez até 2000. Com tantos no castelo, se Sumo não tivesse que considerar a situação de sua irmã, ele teria enviado o míssil Dongfeng direto para o centro para batizar o castelo nas chamas da destruição. Atualmente, porém, o que eu tenho que pode colocar meus explosivos no castelo e forçá-los para a batalha. Segurando a corda com força e olhando para o castelo Kobold do qual ele estava se aproximando rapidamente, Sumo rapidamente pensou em todas as armas que viu, intencionalmente ou não, durante a Era Civilizada. De antigas escadas de escalada, trabucos e máquinas de cerco a modernos obuses e bombardeiros, todas as armas projetadas para cerco seguiram o mesmo conceito, para contornar as imponentes muralhas da cidade e atacar os inimigos lá dentro. Eu não sei onde a irmã está trancada, então se eu quiser fazê-los sair, eu tenho que fazê-los sentir medo. No mínimo, eles devem sentir que, se não saírem do castelo, seu abrigo irá desabar. Embora os kobolds não soubessem que sua irmãzinha estava em suas mãos e poderia ser usada como refém, pois não queria ferir aqueles que não deveriam ser feridos, Sumo decidiu focar na segurança. Neste momento, as armas que ele poderia escolher ficaram claras de uma vez. RPG, a arma de artilharia de campanha. Sumo folheou esses itens na interface de criação um após o outro, mas vendo os milhares, até 10.000, pontos de sobrevivência listados nos requisitos, a cabeça de Sumo começou a doer um pouco. Ele queria que os kobolds saíssem e lutassem, mas não podia simplesmente explodir o castelo deles. Essas armas eram muito poderosas ou não eram poderosas o suficiente para servir como um impedimento. Qual item pode lançar meus explosivos sobre as paredes do castelo ou danificar suas paredes diretamente? Se ele eliminou todas as armas de guerra modernas, se ele queria jogar pacotes explosivos, os únicos que restavam eram trabucos ou um canhão sem coração. T/N, Melian Chimpao, outro nome para Feileipao, que é uma variação do projetor Livens, Sumo, que tinha visto o programa de assembleia de Fenchielgang no planeta Terra, não era estranho a esse tipo de arma. Durante a Guerra de Libertação, o Exército Popular de Libertação tinha muito poucas opções em termos de artilharia. Em uma situação em que estavam em desvantagem do ponto de vista de armas e equipamentos, os oficiais e soldados criaram uma arma assustadora,
Usando latas de gasolina como barris, eles fizeram um lançador de explosivos. Depois de encher o propulsor, os explosivos seriam agrupados em forma de disco e colocados no barril. Então o propulsor poderia ser acionado e um pacote de 10 kg de explosivos poderia ser lançado a uma distância de 150 a 200 metros. O calibre desta arma era absolutamente chocante. O calibre era tão grande quanto a espessura do cano. Com as poderosas explosões produzidas pelas grandes quantidades de explosivos, bunkers, pessoas e cavalos seriam explodidos onde quer que aterrissassem. Muitos inimigos que estavam nas proximidades da explosão muitas vezes não tinham ferimentos visíveis em seus corpos, mas sangravam profusamente internamente e eram abalados até a morte pelas ondas pulsantes da explosão. Por isso, foi chamado de canhão sem coração. Nesse ambiente, esse tipo de arma incorporava bem as duas características de dissuasão e bomba. Se os kobolds não saíssem, eles teriam que suportar a ameaça de seu abrigo desabar com o bombardeio. Se eles saíssem, as condições necessárias para Zong Kringsu entrar no abrigo e salvar sua irmã poderiam ser atendidas. O plano funcionou. Vendo que o castelo kobold já estava na frente dele, Sumo puxou a corda animadamente e sinalizou para Oreu parar. Oreu, vá trazer o resto. Estou contando com você. Ele produziu uma garrafa de água de energia psíquica para alimentar Oreu. Vendo a leve exaustão no rosto do cachorro, o rosto de Sumo estava terno enquanto ele acariciava sem pressa sua enorme cabeça de cachorro. Aro! Uau! Depois de beber a água da energia psíquica, o pelo de Oreu, que havia perdido o brilho, começou a brilhar com um pouco de luz novamente. Seu tamanho, que havia encolhido dezenas de centímetros de comprimento, se recuperou mais uma vez. Sumo assentiu. Vendo a aparência obediente de Oreu, Sumo conteve a sensação de umidade em seus olhos e usou a corda de cânhamo para amarrar a prancha de snowboard em Oreu com um nó. Sumo deu um tapinha nas costas de Oreu. Depois de assistir Oreu desaparecer na distância, Sumo virou a cabeça e sua expressão ficou fria. Ninguém nasceu líder e ninguém nasceu como deus da guerra. O crescimento não era algo que pudesse ser alcançado ou criado a qualquer momento. Todos veriam apenas a grandeza de um líder e a força de um deus da guerra lutando contra uma centena de inimigos, mas muito poucos, ou às vezes até mesmo ninguém, podiam ver quanto foi pago em troca do crescimento que eles exibiram. Apesar de ser uma pessoa normal da Era da Terra, tendo passado pelos estágios iniciais de pânico e passado muitos dias entre a vida e a morte no deserto, Sumo agora podia controlar e regular rapidamente suas emoções. Vendo o perfil de Sushi ainda iluminado no painel de seus amigos, Sumo soltou 2 respirações pesadas e começou a sentir a situação à sua esquerda enquanto estudava como criar o Atlas Cannon. Zong Kringsu ao lado dele também não permaneceu ocioso. Aproveitando a noite de neve, ela rapidamente correu para o lado direito, começando a investigar as defesas dos kobolds, bem como onde Sushan poderia estar. Ser capaz de entrar em contato através do painel do jogo era mais conveniente do que um walkie-talkie. Os dois cooperaram bem e levou apenas 10 minutos para concluir a investigação inicial do castelo, após o que Oreu voltou novamente. É tarde da noite. Os kobolds provavelmente estão dormindo dentro do castelo. Sua irmã deve estar segura por enquanto. Suma deitou no chão enquanto olhava a imagem refletida pelos binóculos. Ouvindo as palavras incertas de Zong Kringsu, Suma sentiu e a ansiedade em seu coração foi um pouco amenizada. Eu tenho um plano. Não tenho certeza se funcionará, mas esse método é realmente o mais conveniente e ideal, dadas as circunstâncias atuais. Devemos encontrar a localização de sua irmãzinha rapidamente. Depois que Zong Kringsu disse isso, ela produziu um pedaço de papel que continha um mapa completo do castelo kobold delineado nele. Apenas diga. Ouvindo as palavras de Zong Kringsu, Suma assentiu sem hesitar, sinalizando para ela cuspir. Você não tem o abrigo número 1 do mundo agora. Eu sei que vocês nas fileiras podem iniciar uma transmissão ao vivo e transmitir tudo em um raio de 50 km. Se o sistema confirmar que está a 50 km de seu abrigo, pela perspectiva da transmissão ao vivo,
Talvez possamos ver a estrutura interna do castelo Kobold. Dito isso, Zong Kringsu até destacou alguns pontos importantes no mapa, insinuando que, desde que pudessem observar esses locais, eles poderiam encontrar Su Shan. Isso mesmo. Como poderia ter esquecido essa minha vantagem? Desde que esteja a 50 quilômetros do meu abrigo, posso usar a transmissão ao vivo. 3 pessoas comuns poderiam apresentar um plano melhor do que Zhu Ziliang se juntassem suas cabeças. Tendo sido subitamente lembrado por Zong Kringsu, Sumo olhou para o castelo Kobold. Este método de utilizar a função de transmissão ao vivo do painel do jogo não era algo que ele teria pensado. Durante os desastres, quem sairia a dezenas de quilômetros para lutar contra o inimigo? Nos 2 desastres, havia dezenas de pessoas nas fileiras, incluindo o próprio Sumo, e ninguém havia feito algo assim. Se eu quiser que o sistema reconheça que isso está a 50 quilômetros do meu abrigo, precisarei do meu abrigo, e isso. Você só precisa de um núcleo de abrigo completo. Depois que Zong Kringsu lembrou Sumo dessa brecha, os pensamentos de Sumo ficaram claros. Um núcleo de abrigo completo era o mesmo que os cartões. Desde que fosse colocado no espaço de armazenamento, poderia ser transportado e não ocuparia espaço. Vendo que ainda tinha 8 núcleos completos, Sumo ficou determinado e convocou um deles para criar seu abrigo. Eu escolho construir um abrigo acima do solo. Como sala de comando temporária para esta batalha, pela primeira vez, Sumo escolheu criar um abrigo acima do solo. O núcleo do esconderijo em sua mão tremeu depois de ouvir suas instruções e voou direto para a terra sob os pés de Sumo como uma semente. A partir daí, formou uma cabana de madeira, um tanto degradada, no chão. Entrando na casa, Sumo prestou atenção aos seus pontos de sobrevivência e usou 350 pontos de sobrevivência para criar uma configuração de iluminação simples. A configuração era muito simples, uma bateria de lítio conectada a uma lâmpada, mas, depois de ligar a energia, uma luz brilhante surgiu. Jogo, comece a transmissão ao vivo. Para a primeira perspectiva, restringe a parte superior do abrigo e não permita o movimento. Todos podem participar. Para a segunda perspectiva, permita o movimento dentro de 50 quilômetros. Nenhum outro jogador tem permissão para assistir a esta perspectiva. Depois de configurar rapidamente as limitações da transmissão ao vivo e ver o botão iniciar ao vivo acender na parte inferior, Sumo levantou-se ansiosamente, abriu a porta da cabana de madeira e saiu. Sob a nevasca, o mundo originalmente escuro de repente ficou claro depois que a transmissão ao vivo foi ativada. Graças à autoridade do anfitrião, neste momento, foi como se Sumo tivesse aberto uma terceira perspectiva e sua visão deixasse seu corpo para trás, flutuando no ar. 300 metros. 200 metros. 100 metros. Quando sua visão se aproximou do castelo Kobold, vendo que esses ingênuos kobolds não sentiam nada, Sumo ficou muito feliz. Ele se jogou nisso e começou a investigar o paradeiro de Su Shan. No entanto, Sumo, que estava explorando com muita urgência o castelo Kobold, não sabia que esta transmissão ao vivo às 3 da noite explodiu no momento em que começou. Estrondo. Uau! Esta sala de transmissão ao vivo que apareceu às 3 da manhã sem nome e apenas com o número 1 atraiu a atenção de um pequeno grupo de pessoas, mas, ao ver que era a sala de transmissão ao vivo de Sumo e seu conteúdo, as pessoas ficaram loucas. Foda-se, apresse-se e assista a transmissão ao vivo de Sumo na transmissão ao vivo do canal de resistência a desastres. O que diabos ele está fazendo à noite? De onde é esse castelo? É muito anormal, não é? Poderia ser a base de uma raça mítica estrangeira? O que Sumo está fazendo? Por que ele pode transmitir ao vivo lá? O que ele quer fazer? Ele vai lutar com esse tempo? Céus, há uma nevasca de 20 graus negativos lá fora, mas Sumo se atreve a sair. Eu conheço esta raça, são os kobolds. Há uma pequena tribo perto do nosso abrigo. Esses ladrões são especialmente selvagens e podem liberar bolas de fogo. Eles são 10 vezes melhores do que os taurens, mas que porra é essa?
Há tantos kobolds perto do abrigo da poderosa Su. E um castelo. Que diabos. Um sumo queria transmitir ao vivo o ato de atacar o abrigo de uma raça estrangeira. Assim que as notícias começaram a se espalhar descontroladamente no canal mundial e no canal regional. Nesse momento, inúmeras pessoas que já haviam se deitado e trocado de plantão foram convocadas por seus acompanhantes para assistir a essa inédita e suprema transmissão. Algumas pessoas imaginaram que Suma estava tentando tirar proveito do tempo tempestuoso para ver se ele poderia ganhar uma pequena recompensa. Algumas pessoas imaginaram que um castelo tão magnífico não poderia ser derrotado apenas com a força humana e que Suma apenas veio para observá-lo. Havia também algumas pessoas que já haviam se tornado fãs que estavam freneticamente postando mensagens nos comentários de que ele se tornaria a primeira pessoa no mundo a desafiar individualmente a invencível raça estrangeira para estabelecer o prestígio da humanidade. No meio da noite, esta transmissão ao vivo tornou-se um carnaval para toda a humanidade. Até que a primeira pessoa apareceu e revelou o motivo. Mi Post-Apocaliptic Shelter capítulo 176. O mundo inteiro está chocado. Vamos confiar nisso. Este é o castelo kobold próximo ao nosso abrigo que abriga mais de 2.000 kobolds. O todo-poderoso Su está indo para o castelo kobold para salvar alguém, sua irmãzinha. Pare de fazer suposições malucas. Ninguém sabia qual pessoa do abrigo no oeste vazou inadvertidamente a informação, mas, naquele momento, a sala de transmissão ao vivo explodiu ainda mais. Salvar alguém? Foda-se, eu amo isso, eu amo isso. O todo-poderoso Su cortará 1.000 kobolds em um ataque de raiva e resgatará sua irmã. Não diga mais nada. Minha cabeça já está começando a bolar o enredo para um seu autoritário. Como esperado do nosso jogador número 1 de Washia. Ele é bondoso e justo. Só alguém assim pode ser chamado de ídolo. Se ele está lutando contra raças estrangeiras, vou doar suprimentos para o todo-poderoso Su. Poderoso Su, eu tenho madeira, ferro e cobre aqui. Enquanto você estiver lutando contra raças estrangeiras, somos irmãos. Alguém finalmente tocou a buzina para o contra-ataque de nossos terráqueos. Incrível. Praticamente todos os washianos ficaram chocados ao saber que seu ídolo iria atacar um castelo tão assustador por sua irmãzinha. Uma onda de incontáveis elogios e exclamações inundou os comentários. Ao mesmo tempo, havia inúmeras pessoas gritando sobre a doação de materiais e suprimentos. Além disso, havia pessoas que não estavam otimistas sobre esta batalha onde a disparidade de poder entre os dois lados era tão grande. Suma deve se acalmar um pouco. Contanto que a pessoa seja capaz de levar as coisas com segurança e firmeza, elas certamente podem se levantar novamente se esforçarem. Com sua velocidade de desenvolvimento, contanto que você tenha mais ou menos 10 dias, acredito que derrotar este grupo de kobolds não será um problema. Mas agora, para sua irmã. Os jovens são muito impulsivos. 10.000 pessoas estão escrevendo isto com seu sangue. 10.000 todo-poderoso Su. Não haja impulsivamente. Você é nosso ídolo. Não faça coisas tolas como esta. Descobrir uma maneira de sobreviver neste deserto apocalíptico é o caminho certo. O risco de um ataque direto é muito grande. Por que você não tenta negociar primeiro e concorda em uma troca com os kobolds? No dia do juízo final, você só pode confiar em si mesmo. Agindo tão impulsivamente por uma irmã, não concordo com Sumo fazendo isso. Seria uma pena se sua própria vida fosse perdida. Arriscar a própria vida para salvar outra pessoa, sem saber se vai dar certo, é muito perigoso. Eu ainda apoiaria não salvar ninguém. É melhor crescer mais e esperar a chance de vingança mais tarde. Uma batalha tarde da noite. Antes mesmo de as coisas começarem, já havia inúmeras pessoas entrando espontaneamente na perspectiva de Sumo e expressando suas opiniões. Desde a empolgação no início até a calma gradual depois, mais e mais pessoas entenderam as características dos kobolds. Eles também começaram a acreditar que seria difícil para Sumo alcançar a vitória e salvar uma pessoa com sucesso nesta batalha com a disparidade de força entre os dois lados. Não no primeiro andar. Todos eles são guerreiros kobold regulares.
Todos os cantos foram verificados. Não no segundo andar. Este andar também é a residência dos kobolds. A maioria dos kobolds estão reunidos na frente. Os quartos dos fundos estão todos vazios. Sem saber que a sala de transmissão ao vivo estava tão abalada, Sumo permaneceu calmo. Ele usou a perspectiva de transmissão para olhar lentamente cada canto do castelo em detalhes. Zong Qingsu sentou-se ao lado dele no chão, usando uma caneta vermelha para delinear o mapa diretamente. Depois de verificar em todos os lugares que as pessoas poderiam estar escondidas, depois subir até o terceiro andar e não encontrar nada, os punhos de Sumo se apertaram lentamente. Os 3 andares inferiores eram as áreas de residência dos kobolds. Os 2 andares superiores eram as áreas centrais dos kobolds. Como ele estava com pressa da última vez, Sumo também não conseguia ver claramente o que havia nesses 2 andares. No entanto, quando a perspectiva da transmissão ao vivo mudou para o 4º andar, 2 lugares que brilhavam com uma luz dourada apareceram abruptamente em sua visão. O 4º andar do castelo. Na sala oposta à sala de suprimentos que visitamos da última vez, há uma camada de luz dourada bloqueando minha visão. Ao tentar usar a perspectiva de transmissão ao vivo para entrar, falhou. O 4º andar do castelo. A outra sala diagonal à sala de suprimentos que não pode ser acessada. A probabilidade é extremamente alta. Uma fina camada de luz dourada pairava sobre as portas dessas 2 salas, mas essa luz dourada era como um desfiladeiro, bloqueando a visão da perspectiva da transmissão ao vivo. Sem parar, ao ver que Zong Qingsu havia terminado de gravar isso, a visão de Sumo mais uma vez saltou para o 5º andar. Desta vez, havia ainda mais locais cobertos com luz dourada. Além disso, na grande sala no centro, Sumo podia até ver uma imagem aparecendo lentamente acima da luz dourada. Este é o ancestral dos kobolds. Dentro da pálida luz dourada, enquanto Sumo examinava, um retrato ilusório bastante semelhante a um mago kobold, mas com majestade, brilhou. A perspectiva se aproximou. No momento em que Sumo se preparava para investigar e observar exatamente o que havia de tão sagrado na imagem dourada, a porta do quarto se abriu. Um kobold vestido com vestes brancas saiu lentamente, sua visão centrada exatamente onde Sumo estava olhando. Do outro lado do vazio, os 2 pareciam estar se olhando. Imediatamente depois disso, com um aceno do cajado nas mãos do kobold vestido de branco, a visão de Sumo escureceu. Quando ficou claro novamente, havia voltado para fora do castelo. Desta vez, todo o castelo estava coberto pela pálida luz dourada e ele não conseguiu invadir novamente. F-Dami. Que criatura é essa? Embora ele tenha ficado inicialmente assustado, Sumo tinha visto e avaliado claramente a aparência completa do kobold vestido de branco. Isso era completamente diferente das expressões ignorantes dos guerreiros e magos kobold. Os olhos do kobold vestido de branco estavam cheios de sabedoria que não se encaixava com o que era de conhecimento comum. Além disso, antes de partir, Sumo parecia ter visto os olhos do kobold vestido de branco revelarem um traço de cuidado. O 5º andar também estava envolto em luz dourada. A localização da minha irmãzinha poderia muito bem ser no 4º ou 5º andar. Se você pode entrar, você deve ter cuidado com o kobold em vestes brancas. Ele pode ter um poder extraordinário além da nossa imaginação. Cuspindo lentamente esta notícia, Sumo não apenas não tinha medo da ameaça desconhecida diante dele, mas também estava anormalmente animado. O kobold vestido de branco não é forte. Ele provavelmente notou que eu estava espionando agora, mas ele não fez nada para mim e apenas me bloqueou. Isso significa que sua força ainda está dentro de uma faixa aceitável para nós, mesmo que ele seja possivelmente um pouco forte. O perfil de Sushi ainda estava iluminado, o que significava que não havia perigo. Tendo investigado suas possíveis localizações, Sumo estava ainda mais confiante sobre o próximo passo. Tudo bem. Eu vou para os fundos primeiro e fico de prontidão. Quando vocês da frente criarem uma chance, vou esperar a oportunidade para entrar. Ao terminar a investigação, Zong Qingsu manteve o mapa e levantou-se com determinação.
Ela guardou as armas e equipamentos que trazia consigo, um traço de solenidade em seus olhos. Desta vez, estou contando com você. Considere isso como se eu estivesse lhe devendo uma vida. Vendo ter sentido o peso da promessa de Sumo, o rosto de Zong Kringsu não mostrou nenhum movimento ou emoção. Ela sentiu, então rapidamente desapareceu de sua visão sob o céu noturno. Pessoas impiedosas não falavam muito. Esse estilo definitivamente não era algo que um estudante comum de pós-graduação da Universidade Nacional de Tecnologia de Defesa poderia fazer. Mas Sumo não poderia se importar com essas coisas agora. Depois de assistir Zong Kringsu partir, ele rapidamente se deitou no chão e estudou a criação do Heartless Cannon. A composição do Heartless Cannon foi dividida em 4 partes, que eram o tubo de lançamento, propulsor, divisor e explosivo. A função do tubo de lançamento era fornecer um mecanismo de orientação simples para o explosivo. Essa era exatamente a mesma função do cano de um morteiro. A criação do barril é fácil. Abrindo o mercado de negociação, Sumo comprou 15 unidades de ferro e gastou 12 pontos de desastre, usando o painel de criação do jogo, para criar 8 barris de ferro com grandes calibres. Depois de usar um machado para cinzelar suavemente a parte de trás do barril de ferro, 8 barris simples, mas anormalmente robustos, foram criados. A função do propulsor era fornecer a força propulsora para os explosivos. Isso era exatamente o mesmo que os propulsores básicos e adicionais de um projétil de morteiro. Como ele tinha uma linha de produção de pólvora sem fumaça, Sumo simplesmente pegou 2 catias de gunkoton e usou 120 pontos de sobrevivência para transformá-la em pólvora sem fumaça. A função do divisor era separar o propelente dos explosivos para evitar a ocorrência de combustão prematura. A divisória era uma placa circular de madeira do mesmo tamanho que o diâmetro interno do tubo de lançamento. Abaixo dela estava o propelente e acima dela estava o explosivo. Depois que o propulsor fosse aceso, ele empurraria diretamente o divisor para cima, o que, por sua vez, empurraria os explosivos para fora do barril. No uso real, o solo úmido também pode ser usado para substituir as tábuas de madeira para dividir o propelente e os explosivos, onde uma espessa camada de solo úmido foi colocada onde deveria estar o divisor e depois seria compactado para vedar o propelente. Seus efeitos foram semelhantes ao divisor de madeira. O princípio era muito simples, mas o lançamento era diferente do que era mostrado nos filmes. O cano do canhão teve que ser enterrado sob o solo para que o solo pudesse ser usado para resistir ao recuo. No entanto, em um dia de neve como hoje, ele poderia economizar o esforço no complicado processo de escavação. Está tudo pronto. Em seguida, só tenho que esperar até que todos estejam aqui, mover os canos dos canhões e então podemos começar a luta. Apertando os punhos até ficarem roxos, Sumo mais uma vez entrou na perspectiva da transmissão ao vivo e começou a procurar por vestígios de Shen Shen e seu grupo dentro do raio de 50 quilômetros. Teria sido bom se ele não tivesse olhado, mas, após esse olhar, Sumo ficou instantaneamente emocionado. Depois que Sumo apareceu pela primeira vez, Shen Shen e seu grupo também não ficaram ociosos. Eles imitaram o equipamento de Sumo anterior e criaram mais de 10 equipamentos de snowboard em seu abrigo. Além disso, esses dispositivos de equipamento estavam firmemente conectados quando Oreo voltou pela segunda vez. Contanto que a primeira pessoa pudesse se manter estável, as pessoas na parte de trás também permaneceriam estáveis dentro do turbilhão. Esta era exatamente a imagem atual que se desenrolava na visão de Sumo. A uma distância de cerca de 10 km de Sumo, Oreo corria na frente a uma velocidade de 40 km por hora. As pessoas na parte de trás pareciam estar jogando o jogo da cobra, cada uma segurando a pessoa na frente delas e unidas firmemente enquanto deslizavam rapidamente sobre o chão nevado. Por causa do vento de cauda, essas pessoas não apenas não mostraram nenhum nervosismo, mas cada uma delas estava avaliando curiosamente o cenário que passava rapidamente ao seu redor. Especialmente Shen Shen, ele até carregava uma enorme metralhadora tipo 80 nas costas, o rosto cheio de emoção. Bom. Muito bom.
Após o desastre desta vez, provavelmente posso começar a tentar construir minha equipe. Tendo esse grupo de refugiados que confiavam nele e trabalhavam duro, Sumo finalmente decidiu formar uma equipe. Ele tinha que formar uma equipe, ele precisava. Contanto que ele pudesse manter a posição número 1 no abrigo e receber as recompensas, sustentar 10 ou 20 pessoas definitivamente não era um problema. O princípio da força em números já foi exibido com muita clareza neste momento. Lutar sozinho poderia desenvolver capacidades e proezas individuais excepcionais, mas, nas circunstâncias atuais, obviamente não era suficiente. Assim, se ele quisesse desenvolver a árvore tecnológica, teria que encontrar uma forma de organizar departamentos e equipes para desempenhar diferentes funções. Só então eles poderiam seguir em frente juntos. Deitado no chão, ele observou o grupo se aproximar rapidamente enquanto monitorava os movimentos nas paredes do castelo Kobold. 10 minutos depois, Shen Shen e seu grupo finalmente chegaram. Vendo Sumo caído no chão à distância, bem como a brilhante sala de guerra atrás dele, o grupo ficou incomumente comovido, mas imitou uma cena de dramas de televisão enquanto eles silenciosamente curvavam seus corpos e corriam para o lado de Sumo. Irmão Su, como vamos atacar? Vamos nos apressar diretamente. Não sabemos como usar essas armas, então precisaremos da poderosa Su para nos instruir um pouco. As 11 pessoas que acompanharam eram os Washianos que haviam sido resgatados da última vez. Um bando de refugiados simples. Seus rostos estavam estranhos enquanto coçavam a cabeça de vergonha. Vendo esse grupo de pessoas adoráveis, Sumo balançou a cabeça. Ele se levantou com orgulho no rosto e deu um tapinha no balde de ferro ao lado dele. Não há necessidade de se apressar. Comigo aqui hoje, ninguém vai morrer. Nós. Estarei contando com isso. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.